8, a partir do versículo 31. Amém? Romanos 8, 31. Glória a Jesus. Obrigada, Pai. Quando o Espírito Santo vem, Ele faz, aleluia, o querer dele, Ele alegra os nossos corações. E eu creio que cada um já sentiu a presença do Senhor, amém? Romanos 8, 31. A palavra do Senhor diz: vocês vão encontrar? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Eu gostaria que a igreja lesse junto comigo esse, amém? O 35. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Vamos repetir o 37? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, pode aumentar um pouquinho. Nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos creem? Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Vou mais um retorno para mim, está muito baixo. Um pouquinho de água também. Aumenta um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos me perdoem, hoje a minha voz está um pouquinho, estou com uma tosse. Irmãos, quando Deus me levou para esta mensagem, glória a Jesus. Deus me levou para esta mensagem, eu fui caminhando ali, e nós sabemos que existe algo que está selado em Deus para as nossas vidas. Isso já foi decretado no céu para nós. E uma dessas coisas, obrigado, Jesus, são alianças que Deus faz aqui na terra. Glória a Jesus, aleluia. Pode diminuir um pouquinho. Glória a Deus, tá bom. Essas alianças que Deus faz aqui na terra é o que aconteceu conosco aqui. Quando nós dissemos que nada vai nos separar do amor de Deus, a partir do momento que nós nascemos, Deus ele tem todas as qualidades, desde que é gerado ali o início de tudo, o princípio. Ele nos gerou com todas as qualidades de um pai para um filho, desde a fundação. Mas ao mesmo tempo que você começou a abrir os teus olhos, existe todo um tempo de inocência, por isso que a Bíblia diz para a gente voltar a ser como criança, né? Amar pelo que és, voltar à inocência. Eu percebo na palavra que quando vai passando o início da criança ali, você começa a criar uma certa expertise, começa a entender o que o mundo é, Satanás, ele começa a gerar ali um princípio, como ele
abrisse os olhos e começasse a entender quais as nossas fragilidades. Deus, ele nos gerou como filhos para a perfeição, para alcançar aquilo que ele tem que é o melhor. Mas quando passa o tempo ali da criança, que você vai tendo experiências, que você vai entendendo o que o mundo pode oferecer, Satanás, ele se desperta para algo em nossas vidas. E o que é esse despertar? Ele vai entender qual que é as nossas fraquezas. Quais são as nossas fragilidades. Entendeu o processo? A criança, ela nasce, gerada por Deus, já com todos os ideais, todos os objetivos que Deus traçou para esse mundo. E é para dar certo. Você nasceu para vencer. Quando você começa a criar uma certa idade, que você vai se amadurecendo, você se desperta para o mundo, Satanás, ele acorda. Por que ele acorda? Porque ele vai querer buscar as nossas fraquezas. E quando começa esse ponto que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer para vocês, Deus, ele é perfeito em tudo. Ele começa a nos preparar armas para que a gente possa guerrear em prol a tudo que nós lemos ali no versículo 35. Porque quando a gente lê, parece muito simples isso. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, irmãos, o que é a tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas eu quero que você foque no 37, quando eu falei que nós nascemos para vencer. Desde o início, quando há aquela notícia que está grávida, que a gente fica tão feliz. É festa, imagina no céu, porque você é projeto de Deus. O que acontece no céu nesse momento? Aí Deus declara aqui, ó. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Foi alguma coisa que diz aqui, irmãos? Tem um talvez aqui? Existe alguma dúvida nesse versículo? Ou Paulo, ele declara? Mas em todas estas coisas, Satanás sabe qual é a sua fragilidade hoje. Se é um vício. Satanás sabe hoje se a fragilidade está no casamento, se a fragilidade está na área sentimental, na área mais que a gente sente tanto também, que a parte financeira, cada um tem um ponto. Só que Jesus, ele deixou armas para que quando esse filho, com essa inocência, que é a pureza da criança, ele se despertasse para esse mundo, Satanás iria acordar junto, para poder nos invadir nas fraquezas, para poder fazer-nos parar nas nossas fragilidades. Deus falou, eu vou deixar a arma para o meu povo. E essas armas, irmãos, eu queria dizer para vocês, não é nada simples. Se fosse igual uma receita de bolo, que eu chegasse aqui e falasse para a igreja, tão fácil. A gente abre ali, a gente escolhe, a gente faz. Eu vou dizer para vocês. A primeira coisa que precisamos saber é que nós não guerreamos sozinhos. Não é uma guerra só de alguns. A guerra não é só daqueles espirituais que são mais consagrados, daqueles mais envolvidos com a obra de Deus. A guerra também não é só daqueles que são menos espirituais, mais frios ou mais envolvidos com o mundo. A guerra não é só daqueles que têm familiares, vizinhos, patrões que não são do Senhor Jesus. Paulo deixa bem claro no início desse texto que são todos os irmãos. Se fosse apenas para alguns, ele citava, olha o fulano, olha o beltrano, vocês devem se preparar para a guerra. Não, ele não falou assim, porque ele sabia que a guerra é uma só. É todos.
Os que chamam pelo nome de Cristo estão envolvidos na mesma guerra. Você acha que Deus ele iria deixar nós aqui? Hoje eu vejo o que Deus fez conosco, pastores. É como se Deus falasse assim: sabe aquilo que vocês pedem para mim? Existe ali um casal que vai poder falar assim para vocês. Vai ter mais milhas para vocês caminhar juntos. E a força vai ser unir dessa aliança e vocês vão continuar no propósito. Aquilo que eu clamei ao Senhor, eu pedi, Deus vai lá e posta um casal e começa a te dar força. Isso são alianças para você vencer esse mundo espiritual. Você não vence sozinho, irmãos. Eu não venço sozinho. Nós não vencemos sozinhos. E a palavra do Senhor, ele traz algo que eu gostaria que os irmãos entendessem. Que é justamente esse ponto que eu quero que os irmãos foquem. Quando o lutador de boxe ele vai para o ringue, ele tem que ter zelado por todo um conjunto de práticas. Os irmãos concordam comigo? Estou falando de um lutador de boxe, tá, irmãos? Um lutador de boxe. Ele vai para o ringue, ele tem que ter zelado por todo um conjunto de práticas. Para obter o máximo da sua performance, ele tem que ter resistência física, musculatura, capacidade aeróbica, conhecimento técnico, uma boa alimentação. Também tem que ter praticado o que aprendeu, tem que ter tido um bom treinador, estar disposto a corrigir seus erros e ter muita disciplina e vontade, força de vontade. Agora me fala, o lutador espiritual não é diferente disso. Só existe uma diferença. O Espírito Santo luta ao nosso lado. Olha que tremendo. Você sabe que você tem que ter tudo isso. Só que aqui não é força só do nosso braço, como o lutador precisa fazer de boxe. O lutador espiritual, ele vai ter o Espírito Santo ao seu favor. E por isso nós temos a certeza que nós iremos vencer a batalha. Olha que tremendo isso. Quando você busca Deus, você coloca Deus nas suas batalhas, o Espírito Santo ele já vem e ele se encarrega. Meu filho me chamou, eis-me aqui. Isso é muito forte, irmãos. E nessa preparação para a guerra, a primeira coisa que nós temos que identificar nesse exército, que um exército dividido, ele acaba gastando as suas forças lutando entre si. Certamente, nós sabemos que não é dessa forma. O nosso exército ele é formado por todo aquele que tem o fruto do Espírito Santo em sua vida. É aquele que tem a marca do Senhor. Eu e você. Por isso que Deus está nos unindo, para nós não caminharmos sozinhos. Irmãos, o que Deus trouxe nessa palavra para mim, existe algo que a gente precisa entender, que é o que vai nos levar a essa receita, que é para vencer todas as lutas e ciladas do Satanás, que é o que o soldado precisa. Eu vou passar para os irmãos agora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa palavra, irmãos, ela está ali direcionada. Glória a Jesus. Que são as armaduras espirituais. Essas armaduras espirituais é que vai nos fazer caminhar para o que Deus tem para nós. Aleluia, Jesus. Vamos começar a falar sobre essas armaduras agora. Antes disso, tá, irmãos? A obediência é um ponto necessário para que a gente possa vencer. E existem duas coisas muito importantes: a santidade e a sujeição à vontade de Deus. A santidade, como foi iniciado o culto hoje falando, glória a Deus, aleluia. A santidade, ela vai caminhar pelo que o Senhor tem para nós. E junto com a obediência. Glória a Jesus. Mas eu quero trazer bem rapidamente para os irmãos a parte que traz sobre as armaduras. Qual será o nosso equipamento de soldado? Os irmãos sabem qual que é? Jejum, oração. O capacete é o escudo da fé.
Os pés para a preparação do Evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a nossa primeira arma. É a Bíblia, irmãos? É a Bíblia. Nosso Deus, Ele nos direciona a ficar com essa Bíblia como fosse nossa cabeceira. Tudo que nós precisamos, como aconselhamento, dúvidas, Senhor, qual direção tomar, é através da palavra de Deus. A partir dali, com certeza, Ele vai direcionar pessoas que você também possa falar, abrir o teu coração, porque é necessário. Mas essa é a arma fundamental para nós. Nossa guerra não é individual, nossa guerra é coletiva. Portanto, todos nós devemos orar uns pelos outros, perseverando na súplica por todos os santos, conforme fala o texto base que lemos, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, é necessário que a gente entenda. Existe um caminho preparado para nós. E esse caminho é um caminho mais lindo e perfeito que Deus traçou. Mas nesse caminho, nessa trajetória, nós sabemos que existem algumas batalhas que a gente precisa romper. E a gente precisa estar atento a essas batalhas. Os nossos olhos precisam estar abertos. Não adianta. E quando nossos olhos se abrem, Satanás, ele começa a falar, esse daqui, ele já se despertou. Então, vai ser mais difícil de eu acertar esse alvo. Que a gente possa estar junto daquilo que Deus preparou para nós. Desde a fundação, quando nós estávamos ainda sendo gerados. Você nasceu para vencer. Você nasceu para alcançar o que Deus tem para a tua vida. Espiritualmente falando, não perca. É como uma melhor pérola. É aquilo que o Deus tem de melhor. Nesse meio tempo, você vai ter várias adversidades, mas você não vai caminhar sozinho. A própria Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo como nosso Consolador. E a partir do momento que Deus ele começa a encontrar no nosso coração, na nossa vida, esse caminho aberto, você sente fortalecido, você não está só. Então eu queria deixar essa mensagem para a igreja. Que eu creio que o Senhor Jesus, Ele está dando a oportunidade da gente mais uma vez entender que tudo que nós passamos, existe uma forma de nos direcionar a vencer. Está aqui na palavra. E quando eu começo a olhar para o que está na palavra, os meus olhos eles se abrem. E aí eu vou rumo àquilo que Deus tem para mim. E eu creio que é o que Deus tem para mim e para você nessa manhã. É mais uma manhã onde o Senhor ele diz: filhos, eu não deixo de falar para vocês. Existe algo que é fundamental. Não é simples, mas vocês não vão vencer sozinhos. Eu vou pôr pessoas, eu vou colocar pessoas para vocês caminharem e assim a gente vai rumo a este lugar tão lindo que é o céu. Amém? Glória a Deus. Glória ao teu nome, Pai. Eu gostaria que a igreja mais uma vez se colocasse de pé. Eu fui bem breve, irmãs, aqui na minha palavra, porque na palavra que Deus me conduziu, porque esse estudo ele é muito profundo. Eu até falei com o meu esposo hoje de manhã. Se a gente for caminhar pelo que ele tem